Teremos Real Madrid e PSG na semifinal do Mundial de Clubes, ou seja, o reencontro de Kylian Mbappé com a sua ex-equipe. O Real Madrid se classificou para a semifinal vencendo o Borussia Dortmund por 3-2 em um jogo que o Real Madrid fez uma muito boa partida. Em determinados minutos do jogo, vimos o Real Madrid de Xabi Alonso, porém, a partida terminou com 5 minutos caóticos nos quais o Real Madrid pôde se complicar no final do jogo e ainda vai ter uma baixa muito importante para o duelo contra o PSG. O Real Madrid de Xabi Alonso foi a campo com a mesma escalação que o técnico tem utilizado nas suas partidas, com a possibilidade do Tchouaméni ser esse jogador híbrido, como tem dito o Xabi Alonso, que pode atuar tanto como terceiro zagueiro como meio-campista. Hoje, inclusive, vimos o Tchouaméni atuar até mais como centrocampista do que como zagueiro. Um Real Madrid que teve, como a gente viu nos últimos jogos, Vinícius Júnior e Gonçalo Garcia como suas referências no ataque. Como eu disse, muito bons primeiros minutos do Real Madrid na partida, que controlou o jogo nos primeiros 30 minutos e vimos um Real Madrid conseguindo diminuir a distância entre linhas e fazer um jogo associativo, que é algo que o Xabi Alonso busca para o seu Real Madrid. Nos primeiros 20 minutos, talvez a melhor versão do Real Madrid até aqui no Mundial de Clubes, e os 2 primeiros gols da partida. O primeiro, assistência de Arda Güler, que tem jogado mais como volante com esse Real Madrid de Xabi Alonso, está se acostumando às tarefas defensivas, mas ofensivamente é um jogador que dá muito à equipe e conseguiu dar uma bela assistência para mais um gol de Gonçalo Garcia, jogador da base do Real Madrid de 21 anos, que tem se destacado nesse Mundial de Clubes e que é o artilheiro do Real Madrid na competição, inclusive um dos artilheiros da competição com esse gol contra o Borussia Dortmund. São 4 gols e uma assistência em 5 jogos do Gonçalo Garcia. 10 minutos depois foi a vez de Trent Alexander-Arnold, que estava tendo dificuldades defensivas, mas ofensivamente também estava dando muito ao Real Madrid, deu assistência para Fran Garcia, o lateral esquerdo, assistência do lateral direito para o lateral esquerdo que estava dentro da área, marcar o segundo gol do Real Madrid, o segundo de Fran Garcia desde que chegou à equipe. O primeiro tempo de domínio do Real Madrid, de controle das ações e de já vermos a cara do que o Xabi Alonso quer para o seu Real Madrid. Já uma segunda parte numa linha bem diferente, o Borussia Dortmund foi fazendo alterações no jogo, melhorou na partida, foi crescendo e o Real Madrid precisou fazer substituições para não perder jogadores. Vinícius Júnior e Bellingham foram os primeiros a serem substituídos pelo Xabi Alonso, porque os dois tinham cartão amarelo e o Xabi Alonso não queria que recebessem o segundo e não pudessem jogar a semifinal, portanto os dois foram os primeiros a ser substituídos. Vimos Kylian Mbappé entrar em campo e ter mais ou menos 30 minutos, um Mbappé já bem melhor do que havíamos visto no último jogo, que foi a sua estreia no Mundial de Clubes, ele que se recuperou da gastroenterite severa que teve no início da competição, e um Real Madrid que foi entrando no jogo do Dortmund e se dificultando durante a partida e vendo o Dortmund crescer bastante no jogo. O Rodrigo também foi um dos que entrou na partida no minuto 85 para estar em campo nos minutos finais, assim como Luka Modric, que com esse jogo chegou aos 72 jogos na temporada entre Real Madrid e seleção. É um jogador que não atuou a grande maioria com o Real Madrid como titular, mas é impressionante que um jogador de quase 40 anos tenha jogado 72 partidas na temporada até aqui. O Real Madrid vê o Borussia Dortmund chegar ao 2-1 no minuto 92, já nos acréscimos, e aí o jogo se transforma, o Real Madrid vai para o ataque, Arda Güler de novo dá assistência para Kylian Mbappé fazer um golaço, o primeiro dele no Mundial de Clubes, o de número 44 do Kylian Mbappé nessa temporada, e o Mbappé que consegue marcar esse gol e coloca o Real Madrid de novo com uma vantagem de 2 gols no placar, o 3-1. Aí, logo depois, a jogada que faz com que o Real Madrid perca um dos seus jogadores mais importantes até aqui no Mundial de Clubes, Haasen, faz pênalti no jogador do Borussia Dortmund e recebe o cartão vermelho direto. Haasen
zagueiro de 20 anos, uma das contratações, talvez a contratação mais destacada desse Real Madrid, acaba sendo expulso nos acréscimos e vai desfalcar o Real Madrid na partida contra o PSG, ele que estava sendo muito importante nessa reconstrução do Real Madrid, agora de Xabi Alonso. O Real Madrid que lá atrás já perdeu o Raul Asensio por um cartão vermelho direto, uma expulsão e um pênalti, agora perde outro zagueiro e vê, claro, o caso do PSG, que também perdeu um dos seus zagueiros no jogo das quartas de final, então nem o PSG terá o seu zagueiro pela esquerda, o Pátio, nem o Real Madrid terá o seu zagueiro pela esquerda, o Hausen, nesse jogo. E o Real Madrid, que tinha conseguido evitar que o Dortmund chegasse muito na sua área, vê o Courtois, aos 99 minutos, no último segundo dos acréscimos, fazer uma grande defesa e evitar que o Borussia Dortmund conseguisse entrar de vez na partida. Foi um Real Madrid que teve, digamos que 30 minutos do que a gente sabe que o Xabi Alonso quer para essa equipe, mas que tem ainda muitas dificuldades de conseguir se manter dominante em toda a partida. O Real Madrid que, quando não tem a bola, tem muita ainda dificuldade de conseguir controlar os seus jogos, apesar de contar com jogadores em muito bom momento e muito boa fase. Claro que Fede Valverde, de novo, foi um jogador fundamental para o Real Madrid conseguir se manter nesse nível competitivo que tem mostrado no Mundial de Clubes. Ele que fez o seu jogo de número 64 na temporada, o Fede Valverde está a ponto de bater, já bateu alguns recordes com essa sequência de jogos e pode bater mais ainda depois nessas semifinais. Destacar, obviamente, Arda Güler com 2 assistências na partida e assumindo mais esse controle do jogo do Real Madrid, um jogador que está se adaptando a jogar numa posição bem diferente. Ele é praticamente um volante que, dependendo do esquema de jogo do Xabi Alonso, que vai mudando muito durante a partida, ele tem um pouquinho mais de liberdade para subir e tem ajudado muito com as suas assistências. E a Aurélien Tchouaméni, que foi um jogador importantíssimo, tem sido, o Xabi Alonso tem chamado o Tchouaméni do híbrido do Real Madrid, ele pode jogar tanto na zaga como de volante e tem se destacado, foi um dos destaques também dessa partida do Real Madrid, assim como o Fran Garcia, que foi eleito o melhor em campo, o lateral que tem se destacado em uma posição que o Real Madrid estava carente e que acaba encontrando dentro do próprio elenco um jogador que se destaca. Alguns dos destaques individuais com o Xabi Alonso nesse início de trajetória do técnico espanhol. Claro que nas semifinais todos os olhos estarão em Kylian Mbappé, afinal de contas ele vai enfrentar o PSG. O Mbappé que comemorou o seu gol com o Real Madrid nessa partida contra o Borussia Dortmund, fazendo o 2-0 da camisa número 20 do Diogo Jota com o Liverpool, uma homenagem do atacante francês ao jogador português recentemente falecido nessa tragédia que aconteceu nas estradas aqui da Espanha. O Real Madrid que agora vai se preparar para enfrentar o PSG e teremos, sem nenhuma dúvida, um grande jogo nessas semifinais valendo vaga na final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e PSG.